Olá, criptomaníacos! Infelizmente, as coisas estão se tornando muito previsíveis. Há 4 meses atrás, eu adiantei para vocês que nós teríamos algo chamado imposto global. Vocês lembram disso? Enquanto vocês vão dando like, segue um trechinho do que eu falei lá atrás. Agora vamos falar sobre a principal notícia de hoje, que é o G7, o grupo dos 7 países mais ricos, fechando acordo histórico sobre criação de imposto global. O grupo propôs taxa de 15% de imposto para grandes empresas mundiais. E se você tenta escapar desse roubo, eles chamam esse local que te cobra menos imposto de paraíso fiscal, dando também uma conotação negativa. Os empregos estão saindo dos Estados Unidos e migrando para países mais pobres. Se todos os países do mundo forem obrigados a cobrar o mesmo nível de impostos, por que uma empresa sairia de um país e iria para outro? Claramente isso favorece os mais ricos, os países mais ricos, e desfavorece aqueles mais pobres, que usam justamente benefícios tributários, ou seja, menos impostos, para atrair empresas e também empregos. Por que eles querem igualar impostos pelos que cobram mais caro e não pelos que cobram mais barato? Mas como esse é um canal focado em criptomoedas, eu pergunto para vocês, isso aqui é bom ou ruim para o Bitcoin? A novidade agora é que o Brasil acaba de aderir a esse imposto global, algo que vai afetar sua vida muito negativamente, como eu vou explicar ao longo desse vídeo. E um dos impactos que o Estado quer com esse tipo de imposto global é atacar o Bitcoin. Mas o tiro pode sair pela culatra. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Se você não viu esse vídeo de 4 meses atrás, eu vou colocar ele aqui em cima e eu recomendo que você pause esse aqui e assista aquele primeiro para entender melhor os impactos de uma adoção de um imposto global como esse. Se você já viu, vamos continuar aqui. Tá aí a notícia. Brasil vai aderir a imposto global com alvo na digitalização da economia e Bitcoin pode ser o próximo alvo. E a matéria diz que a delegação brasileira participou aí da reunião do G20, ocorrida agora no dia 8, e confirmou que a nação irá aderir ao imposto global que tem como alvo inicialmente as Big Techs, as grandes empresas de tecnologia como Facebook, Google, entre outras. A proposta aprovada na reunião contém o compromisso do estabelecimento de um imposto corporativo mínimo global. Então, os países não podem ter taxas diferentes, impostos diferentes para as empresas. Todos precisam cobrar o mesmo imposto. O primeiro pilar prevê a realocação de parcela do lucro pertencente a empresas multinacionais com faturamento superior a 20 bilhões de euros e lucratividade acima de 10%. Como sempre, para não assustar a manada, eles começam somente cobrando de um pequeno grupo, Uma pequena taxa de um pequeno grupo, geralmente muito rico. E na hora que ele percebe que a população aceita e às vezes até defende esse tipo de medida, tem que cobrar assim dos mais ricos, pode cobrar imposto, pode roubar dos mais ricos. O que o Estado faz? Pouco a pouco, ele vai aumentando o percentual de imposto e também incluindo outras faixas, Empresas cada vez com faturamento menor na mesma regra. Em pouco tempo, todo mundo está pagando mais imposto. Todo mundo acaba sendo roubado. E se você acha que isso aqui não vai te afetar, vai afetar somente uma empresa bilionária, você está muito enganado, porque quem vai pagar esse aumento de custo é você. Então, na hora que uma empresa recebe aí um imposto a mais, ela repassa esse imposto no custo do produto ou do serviço. E é você que vai pagar de qualquer forma. Então, quem está pagando por isso somos nós, mais uma vez. O segundo pilar busca fortalecer a capacidade dos países de tributar lucros não tributados pelos outros países que possuem o direito primário de tributá-los, ou que o façam a uma alíquota inferior a 15%. Então, se algum país cobrar menos de 15%, você pode cobrar a diferença. Olha que interessante, Você não consegue fugir. Mesmo se um país te ajudar uma empresa cobrando menos imposto, outro país vai
cobrar a diferença de imposto. Olha que cruel que é isso aqui. E qual é a intenção disso? Acabar com a concorrência, porque países também concorrem, assim como empresas. Não é muito bom quando você tem várias empresas no mercado e cada uma cobra um preço diferente? Excelente, você consegue um melhor serviço, um melhor produto pagando menos. Excelente. Países também funcionam assim. Se um país está cobrando muito imposto, você pode recorrer a um outro país. Você, empresário, vai para um outro país para pagar menos imposto e conseguir vender o seu produto mais barato, né? O seu produto ou serviço mais barato. Mas se todos estiverem cobrando o mesmo imposto, qual é a diferença? Não existe concorrência. Você não tem para onde fugir. Todo mundo vai ser roubado na mesma proporção e não faz aí sentido de, por exemplo, um empresário americano ou um empresário europeu vir para o Brasil ou ir para um pequeno país asiático para pagar menos impostos e conseguir vender sua mercadoria por um preço mais baixo, mantendo, portanto, a riqueza onde? Exatamente, lá nos países ricos, onde existem mais empresas, elas vão ter que ficar presas ali dentro dos seus países. Inclusive, os empregos vão ficar por lá e não mais virão para o Brasil, para a China ou para qualquer outro país que esteja aí nesse processo de desenvolvimento. É algo que favorece os mais ricos. Como sempre, o Estado faz uma transferência de renda, né, de dinheiro dos mais pobres para os mais ricos. E até economistas, defensores do Estado, notaram isso, como essa matéria mostra. Os economistas criticam ainda o critério de distribuição das receitas do tributo global, que deverá ser de 70% a 80% para os países sede dessas companhias e 20% a 30% para os países onde ocorrem as vendas. Por exemplo, a maior parcela da tributação sobre a Amazon iria para os Estados Unidos, seu país sede, e a parcela menor para os demais países usuários do serviço, entre eles o Brasil. Isso garante para os americanos que eles vão ficar com a maior fatia do bolo, né? 80% ficam para eles, e somente uma mixaria, 20%, vão para países mais pobres, como o Brasil. Isso gera uma concentração de renda, uma concentração de riqueza para aqueles que já são mais ricos. E aí você pensa, para que o Brasil vai entrar numa furada dessa? Ele só tem a perder. As empresas que vinham para cá por causa de diversos benefícios aí tributários não vão vir mais, porque se vai pagar a mesma coisa no Brasil ou nos Estados Unidos, é muito melhor você ficar nos Estados Unidos. Mas a continuação da matéria dá uma dica de um dos motivos para o Brasil estar entrando nessa furada. Bitcoin pode ser o próximo alvo de uma ação global. O imposto mínimo global afetaria menos de 10 mil grandes empresas. Porém, o novo imposto tem sido visto por especialistas como o primeiro passo para uma taxação global do comércio de Bitcoin e criptomoedas, já que desde 2018, tanto o G20 como o G7 defendem uma ação conjunta entre as nações para atuar, taxar e regular o comércio mundial de criptoativos. Portanto, o Brasil, na sua ingenuidade, achou uma belíssima ideia o imposto global, porque pode resultar aí numa cobrança de impostos sobre criptoativos, um mercado que está muito forte no Brasil e está crescendo. Então, que tal ganhar esses 15% em cima de todo o mercado de criptoativos? Eles só esqueceram do outro lado, que é: empresas não vão vir para o Brasil, não teremos aqui o dinheiro todo dessas empresas e também os empregos gerados por ela. Para onde vai todo esse dinheiro? Esse dinheiro vai se manter concentrado naqueles países mais ricos, principalmente os americanos, os Estados Unidos, que estão precisando muito de dinheiro e não tem mais de onde tirar, como essa próxima matéria explica. Câmara aprova aumento do teto da dívida dos Estados Unidos para evitar calote. Isso mesmo, os Estados Unidos estavam próximos de dar calote. E como que ele vai fazer para conseguir dinheiro para não dar calote? Ele precisa puxar de alguém. Se já não tem mais dinheiro para puxar da população americana, vão puxar dos países mais pobres, incluindo o próprio Brasil. Então a ideia do imposto global é justamente dar mais dinheiro para esses países. Com esse aumento do teto da dívida, o limite agora é de 28,9 trilhões de dólares, acreditem se quiser. E um calote teria consequências enormes nos mercados mundiais, uma vez que eles dependem da segurança financeira dos Estados Unidos.
Essa confiança no dólar, na moeda americana, depende dos Estados Unidos não dar calote. E como a matéria fala, o tema vai voltar a preocupar os Estados Unidos em dezembro, quando o Congresso terá de rever esse teto. A tendência é que haja ainda mais dificuldade, porque é nessa época em que os parlamentares definem o orçamento. Quando não há consenso, ocorre um shutdown, ou seja, paralisação das atividades do governo. Os Estados Unidos estão a um fio de acabarem com a sua reputação global e assim também acabar com a reputação do próprio dólar. E a solução encontrada, como eu falei para vocês, é essa defesa de um imposto global que faça com que todo o dinheiro que saiu dos Estados Unidos, dessas grandes empresas que se movem para países em desenvolvimento, onde o salário é mais baixo, onde os impostos são mais baixos, voltem para os Estados Unidos e aí tem uma injeção de grana lá para os americanos que resolva esse problema. Em contrapartida, esse dinheiro todo sai do Brasil e o que acontece, por exemplo, com o Risco Brasil? Está aqui a matéria. Risco Brasil tem alta de 24% no ano e reforça piora do cenário para investidores. Por que o investidor viria para o Brasil? É o que eu estou falando para vocês. Ele vem para o Brasil hoje porque é mais barato para ele. O Brasil está dando algum incentivo ali, geralmente tributário, né, na parte de impostos, para que essa empresa venha para cá, traga empregos para cá, coisa e tal. Se agora ele vai estar com o mesmo preço dos Estados Unidos ou da Europa, o cara não vem mais. Então, é isso que acontece. O risco Brasil vai subir. O Banco Central também divulgou no final de setembro que os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil tiveram uma queda de 26% em relação ao mês anterior. E na hora que esses dólares que hoje estão aqui no país saírem do país, o que acontece com o real? O real se desvaloriza. Então a moedinha estatal brasileira também vai perder valor. E o ideal é a gente se livrar do real, porque essa porcaria tende a perder valor, assim como o Brasil está perdendo credibilidade junto aos investidores. E a forma da gente se livrar dos reais é fazendo um short em reais, né, e comprando um outro ativo. No caso, você poderia comprar dólar, por exemplo, mas é muito difícil para a maior parte dos brasileiros, né, porque tem várias regrinhas que impedem você de conseguir comprar dólar na quantidade que você gostaria. As pessoas vão recorrer, obviamente, ao Bitcoin e às criptomoedas. E é aí que a gente vai ver esse tipo de cenário aqui. FMI alerta sobre estabilidade financeira e cita os 3 riscos, os 3 Cs. Essa doença que eu não posso falar, que começa com C, cripto e clima. Então agora, claro, criptomoedas se tornaram um risco e são mesmo um risco para o Estado, porque com tudo isso que está acontecendo, a única alternativa para empresas e para pessoas é justamente as criptomoedas. Se você não tem mais a opção de paraísos fiscais, você vai ter que recorrer ao único paraíso fiscal que sobrou, que é o paraíso fiscal digital, Bitcoin. E mesmo sendo a única saída, ainda lemos esse tipo de afirmação do CEO do JP Morgan. Acho o Bitcoin inútil, mas nossos clientes discordam. E todo ano ele faz uma crítica ao Bitcoin e erra, né? Tá desde 2013, 2014 falando isso. O preço do Bitcoin não para de subir e ele continua sem entender nada sobre Bitcoin. O cara não se dá ao trabalho de ler nem o white paper do Bitcoin. Ao ponto de fazer o seguinte desafio: vou apenas desafiar o grupo para outra coisa. Como você sabe que termina em 21 milhões de unidades o Bitcoin? Todos vocês leram os algoritmos? Vocês todos acreditam nisso? Não sei. Sempre fui um cético em relação a essas coisas. E não precisa ser cético. O Bitcoin não precisa de crença nenhuma. A gente vive falando don't trust, verify. Não acredite, verifique. E foi isso que várias pessoas fizeram aqui no Twitter, como, por exemplo, o Brian Cohen. Ele abriu aqui o código do Bitcoin, vocês estão vendo aqui embaixo, onde vocês conseguem ler, por exemplo, o primeiro bloco dava 50 Bitcoins por bloco minerado, e aqui tem um código falando que vai cortar isso pela metade a cada 210 mil blocos minerados, o que acontece mais ou menos a cada 4 anos.
Nós já passamos por 3 halvings, né? 3 reduções pela metade, e o código diz pra gente aqui que teremos 64 halvings, ou seja, ainda falta bastante tempo para acabar a mineração de Bitcoin. E aqui em cima ele fez a conta, né? Então o que é 21 milhões de unidades? São 210 mil blocos vezes 50 unidades de Bitcoin, mais 210 mil blocos vezes 25 unidades de Bitcoin, mais 210 mil blocos vezes 12,5 unidades de Bitcoin, e assim por diante. E se você somar tudo isso aqui, você vai encontrar 21 milhões de Bitcoin. Isso está no código do Bitcoin. É fácil assim você verificar que não tem nada de errado. Mas mesmo assim, ele pode continuar achando o Bitcoin inútil, correto? Ele diz que Bitcoin inútil. Será mesmo? Então por que será que aqui na China você vê uma pessoa comprando 9 bilhões de reais em Bitcoin? Essa matéria explica isso, né? Tá aqui, ó. O CoinDesk destacou essa compra e, ao que tudo indica, foi feito por investidores da China. O site apontou que um comprador ou um grupo de compradores realizou uma ordem de compra em uma exchange descentralizada. Vamos lembrar que o Bitcoin foi proibido na China. O que eles usaram? A tecnologia descentralizada para comprar Bitcoin. E por que investidores da China fizeram uma compra tão grande? Aqui embaixo eles dão essa dica. Medo de crise na China? A compra pode sim indicar que alguém ou algum grupo no país asiático está preocupado com uma possível crise global. E aí, o tal do inútil Bitcoin serve justamente como proteção para essas pessoas que foram proibidas em seu país de fugir daquele domínio do Estado, né? Tá entrando numa crise ali braba, a gente vê, por exemplo, a Evergrande, uma grande empresa na China, quebrando, e essas pessoas estão com medo, elas precisam se proteger. O Bitcoin serve para esse tipo de gente. Assim como serve também para os próprios americanos, como diz aqui a matéria da Isto é Dinheiro. Casa Branca alerta que haverá coisas que as pessoas não conseguirão comprar no Natal. Estamos falando aqui dos Estados Unidos e não da Venezuela, tá? Olha a afirmação das autoridades da Casa Branca. Eles lutam para aliviar os gargalos globais de oferta que sufocam os portos, estradas e ferrovias dos Estados Unidos, alertando os norte-americanos que eles podem enfrentar preços mais altos e algumas prateleiras vazias na temporada de Natal. Então o Estado vem, afeta a oferta de produtos por proibições arbitrárias de fabricação, de trabalho, que a gente viu ao longo dessa crise, e também imprime moeda, gerando inflação que causa preços mais altos. Aí vira para você, vira para o americano e diz: infelizmente, você não vai conseguir comprar coisas no Natal. E eles falam aqui que o Bitcoin é inútil. Se ainda não é o suficiente, temos aqui uma outra notícia sobre a inutilidade do Bitcoin. Bitcoin ajuda mulheres do Afeganistão a escapar do Talibã. O Talibã é um outro grupo criminoso, como qualquer grupo político em outro país, sejam americanos, brasileiros, e lá, no caso, tem um Talibã, que não gostam muito aí da liberdade das mulheres. E é o Bitcoin que salva essas mulheres. Mas ele não era inútil? Vejam vocês. E não termina por aí. A última notícia aqui para vocês é que o Texas deve usar mineração de Bitcoin para aproveitar gás natural desperdiçado, diz o senador Ted Cruz. O senador Ted Cruz afirmou que a mineração de Bitcoin pode ser usada para monetizar a energia criada por meio da extração de petróleo e gás, em vez de queimá-la, argumentando que há uma enorme oportunidade para o Bitcoin capturar esse gás ao invés de desperdiçá-lo. Metade do gás natural queimado no país está sendo queimado no oeste do Texas. Use esse poder para minerar Bitcoin. Parte da beleza disso é que no momento em que você está fazendo isso, você está ajudando enormemente o meio ambiente, porque em vez de queimar o gás natural, você o está colocando em uso produtivo. Mas o Bitcoin não era poluente? Vejam vocês, é o Bitcoin resolvendo o problema da poluição. Ao invés de queimar gases para a atmosfera, você não queima, você usa esse gás como energia para minerar Bitcoin, fazendo com que aquele estado ganhe dinheiro em algo que era desperdiçado. Esse é o incentivo da mineração. Isso não acontece do dia para a noite, mas a tendência é sempre essa: você buscar toda a energia desperdiçada no mundo e converter isso para a mineração do Bitcoin. Isso é excelente para o meio ambiente, é mais uma utilidade do Bitcoin, apesar lá do presidente do JP Morgan não enxergar.
Como deu para perceber, estamos lidando com inimigos que não nos conhecem. Eles não sabem o potencial do Bitcoin, eles acham que é uma moeda que não tem nenhuma utilidade, e isso é ótimo. São ignorantes completos sobre o tema, e eles acham que tirar a concorrência do Bitcoin, que são os paraísos fiscais, vai atrapalhar o Bitcoin. Não! Vocês vão simplesmente deixar o Bitcoin como única alternativa viável. E com isso, obviamente, ele vai se valorizar, ele vai crescer, inclusive em adoção. Enquanto eu falo isso, o preço do Bitcoin continua subindo aqui, já estamos em 57.552 dólares. Isso me deixa muito feliz, porque o gráfico somente reflete a realidade do que a gente está falando. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe, por favor, nas suas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.